Amém, irmãos? Aprendendo com Jesus a ter compaixão. Essa semana, nas conexões, foi falado sobre compaixão e eu quero falar aqui um pouquinho mais sobre isso. Mateus capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 21, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que elas precisam para comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Deem vocês mesmos a ela o que precisam para comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos esses comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços daquilo que sobrou. E os que comeram eram 5.000 homens, além de crianças e mulheres. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender com Jesus a ter compaixão na nossa vida e no nosso coração. Quero que você pense sobre isso nesse domingo. Por quê? Porque hoje é um dia específico também para pensar sobre isso. É um dia de ceia, é um dia de reflexão. Porém, assim como a missão ela é um estilo de vida, a nossa compaixão, de modo algum, pode ser manifestada somente num domingo de ceia. Pode ser pensada, realizada somente num domingo de ceia. Não é o caso para manifestar compaixão uma vez só na vida, mas a compaixão deve mover a nossa vida, deve ser um estilo da nossa vida. A compaixão, a misericórdia, ela tem que estar entranhada no nosso coração. Ela precisa ser uma marca viva do estilo de vida do Filho de Deus. Tem Filho de Deus aqui? Então essa palavra é para você e é para mim. Amém? Bate aqui, bate aí. E Jesus, sem dúvida, é o maior mestre da história. O mestre dos mestres, o mais excelente, irmãos. E ele nos ensinou, sempre nos ensina coisas extraordinárias, que nos aproximam de Deus, que nos aproximam da sua palavra e que enchem a nossa jornada de sinais, milagres, maravilhas, prodígios. Você sabe que Deus tem o maior interesse em usar a sua vida para cumprir o seu propósito? O maior interesse de Deus é olhar para o seu coração, ver no seu coração disposição, disponibilidade para fazer o que precisa ser feito, meu irmão. Porque tem muita gente que se abstém de se colocar à disposição para cumprir o ID de Jesus, para cumprir os mandamentos do Senhor. Então, meu irmão, com base nesse texto do Evangelho de Mateus, onde nós estamos vendo aqui a primeira multiplicação dos pães e dos peixes feita por Jesus, e que essa multiplicação, ela proporcionou, alimentou mais de 5.000 pessoas. Nós vamos ver aqui algumas lições extraordinárias que Jesus nos deixou sobre Mateus capítulo 14. Porém, nós precisamos entender como estava Jesus aqui nesse cenário. Nós precisamos entender que no capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 12, a história, o contexto dessa história é que Jesus, quando chega no versículo 13, ele está com o coração triste. Ágata. É Ágata? Não? Ih, eu estou ruim de... Você sabe que eu sou ruim de memória. Jesus está com o coração triste. Por que Jesus está com o coração triste, irmãos? Porque João Batista tinha sido morto, tinha sido decapitado. João Batista tinha sido morto pelas autoridades daquela região.
Ele tinha sido entregue à morte, estava preso e acabou sendo decapitado por uma solicitação do filho da autoridade, que criou uma emboscada para tentar de todas as formas matar João Batista. E essa história absurda de tudo aquilo que tramaram para matar João Batista chega ao ouvido de Jesus, que era muito amigo de João Batista. Era muito próximo de João Batista. Eram primos, na verdade, né? E tinham uma relação muito íntima. Os dois estavam cumprindo objetivos e propósitos. Jesus sabia exatamente quem era João Batista e a importância de João Batista para ele, na vida dele e na história do Evangelho, do Reino de Deus. E Jesus se depara com aquela notícia e começa a ficar triste. Ele percebe isso. Então o que Jesus resolve fazer, Pedrão? Jesus, ele decide se afastar um pouco do meio da multidão. Ele decide pegar um barco e ir até um outro lugar, até uma outra cidade, para repousar a sua cabeça, para descansar, para trazer alívio para si próprio. Porém, o que aconteceu? A multidão, sabendo tudo que Jesus fazia, como ele realizava os milagres, quando ela percebeu e ouviu falar que Jesus tinha ido para outra cidade, a multidão se mobilizou e correu atrás do mestre. Correu atrás de Jesus. Foi atrás daquele que poderia produzir muitos milagres ainda. Veja bem, Jesus estava triste. Ele tinha perdido alguém. Ele tinha motivo para querer, sabe? Sabe aquele momento que você não quer falar com ninguém? Que você, sabe, tem todos os motivos para ficar recluso, para acalmar seu coração, para colocar a mente em dia. Acontece com todo mundo e aconteceu com Jesus também. E aí, o que aconteceu? A multidão foi atrás dele. Quando Jesus viu a multidão vindo atrás dele, ele resolveu olhar para a multidão com um olhar de compaixão, superar as suas questões pessoais, toda a sua tristeza. Por quê? Quando ele olhou para a multidão, viu que ali havia muitas pessoas que precisavam de uma palavra, viu que ali havia muitas pessoas que precisavam serem curadas, que precisavam de uma intervenção do Senhor sobre a sua vida. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu se inclinar em direção a essas pessoas, deixar de lado a sua tristeza, que era cabível, porque uma pessoa muito amada tinha falecido, e resolveu se manifestar como quem ele foi criado para ser, como o Salvador, como aquele que precisaria vir para ser o Salvador do mundo e manifestar os seus milagres, sinais e prodígios. E foi o que Jesus fez. Isso motivou a Jesus. O que motivou Jesus em meio à sua dor pessoal, de se colocar no lugar dos outros e curar os enfermos, evangelizar e dar alimento para aquela multidão. O que motivou Jesus, mesmo abatido com suas emoções e cansado no seu físico, a fazer isso, foi a íntima compaixão que ele sentiu por aquelas pessoas que estavam buscando a sua presença. Então Jesus se moveu, se compadeceu por causa da sua compaixão, por conta de tudo que estava acontecendo. E porque sentiu compaixão, que Jesus agiu em conformidade com o amor e com a misericórdia de Deus. E nós, irmãos, devemos aprender, preste atenção, repita comigo, aprender. Aprender, porque isso é uma lição que nós devemos aprender. A nos mover da mesma forma. Devemos ter compaixão uns pelos outros. Não só por aqueles que estão próximos a nós, mas a todos. E repete comigo. A quem merece, agora eu quero ver. E a quem não merece. Porque você concorda comigo que você também não merecia? Eu não merecia. Mas ele se fez misericórdia e compaixão no meu lugar. Nosso pastor cansa de falar aqui, é possível amar com o amor de Jesus. É possível. É possível, irmão. Então, para de dar desculpa. Para de dar desculpa e faz o que precisa ser feito. Amém, irmãos? Isso é para mim. Vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos nos mover naquilo que precisa ser feito. E o que significa compaixão? Uma versão da Bíblia diz assim, no Mateus capítulo 14, versículo 14.
Desembarcando, está falando de Jesus, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. O termo original, traduzido para compadeceu-se aqui, ele, na maioria das vezes, é vertido para compaixão, porém o significado pode parecer um pouco estranho. Significa intestino, entranhas. Olha só, o significado original de Jesus se compadeceu da multidão, irmãos, é intestino, entranhas. Por que isso, irmãos? Porque antigamente as pessoas acreditavam que as emoções, as tristezas, as alegrias, elas não vinham da mente, vinham das entranhas, do íntimo, sabe? Já viu? E principalmente porque que eles tomavam tinham esse tipo de pensamento, né? Já viu o nervosismo que dá dor na barriga? A gente fica com nervosismo, começa a dar dor na barriga. Não sei por que vocês estão rindo, gente. Acontece com vocês ou só comigo que acontece isso? Dá uma frieira, dá uma tremedeira. Então, muito por conta disso, na época, não se tinham estudos avançados, não se tinha um conhecimento, entendia-se que as emoções vinham das entranhas, dos intestinos, né? Então, por isso, quando o evangelista Mateus fala que Jesus sentiu, ele foi buscar essa palavra, compaixão ou compadecer, que significa que os intestinos dele se mexeram, porque o sentimento que Jesus teve por aquelas pessoas foi desse jeito. Foi um sentimento que mexeu com Jesus, que mexeu com o seu íntimo, com as entranhas de Jesus. Está dando para entender, irmãos? Só que hoje nós já entendemos. Não quero entrar aqui pelo amor de Deus, o pessoal da psicologia aí, me perdoa. Não quero entrar nesse campo. Mas hoje nós já entendemos que as emoções partem de outro fator, tá? Então, ter compaixão, irmãos, implica em colocar-se no lugar do outro. Agora acabou. Agora, meu irmão, é que começa a apertar o calo, o parafuso que está solto na nossa vida. Porque se colocar no lugar do outro, seja sincero com você, olhando para o seu dia a dia, você por inteiro, num 24 horas, tem hora que tu é chatinho pra caramba, não é? Tem hora que tu é difícil, que você fala, nem eu mesmo estou me aguentando, né? Tem dia que nós somos assim, tem dia que está uma bênção, né? Tem dia que, olha, maravilha, você vê a irmã, né? Falei seu nome errado, você nem ficou chateada, né, irmã? Como é que é teu nome? Luana. Eu estava entre Ágata e Luana, eu decidi ir no Ágata. Então tá tudo certo. Tá vendo, irmão? Então assim, a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro, irmão, não é apenas ter pena, é ajudar o outro a resolver o problema que aflige ele. É por isso que, ao compadecer-se da multidão, a palavra que o evangelista usou, Jesus fez algo prático. Ele curou os enfermos e saciou a fome de todos aqueles que tinham fome. Isso é compaixão, irmãos. Isso é compaixão. É fazer algo pelo outro. E sabe, isso é próprio do caráter de Deus. Ele é movido em graça, em amor. O Senhor nos viu pecadores quando nós ainda nos estávamos condenados. E o que João 3,16 fala? Repete aí para mim, João 3,16. Porque Deus que deu. Jesus olhou para a nossa miséria. Jesus olhou para o nosso coração condenado. E só havia uma coisa a se fazer por nós: entregar o seu filho. Dar o seu filho. Irmãos, quem ama, faz. Quem ama, faz. O contrário, às vezes, nem sempre é verdade. Nem sempre quem faz, ama. Mas quem ama, é um movimento natural. Ter uma vida entregue, dada. Ter uma vida, sabe, derramada para o outro. Porque quem ama com o amor de Jesus, ele sabe que a vida dele não pertence só a ele mesmo. Você sabe, irmãos, eu sou casado, minha esposa está aqui, linda, maravilhosa. Biblicamente, eu sou da minha esposa, a minha esposa é minha. Aleluia. Glória a Deus. Mas a nossa vida não se resume só a nós dois. A nossa vida se resume também a vocês.
E a vida de vocês também se resume à minha vida. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Não dá para achar que só interessa as minhas coisas. Não dá para achar que no corpo de Cristo, compaixão é só olhar para Jéssica. É claro que ela é a pessoa mais importante da minha vida. Olha só, gente. É claro que ela é a pessoa mais importante da minha vida. É claro, é óbvio. Numa escala de importância. Mas como Deus nos vê, Ele nos vê da mesma forma que vê cada um de vocês. E nós precisamos enxergar as pessoas como Deus as vê. Por quê? Ela convive comigo. Ela sabe quais são todas as minhas qualidades. Mas ela sabe cada um dos meus defeitos. E olha, se ela começar a falar aqui para vocês, talvez você fique escandalizado. Porque para você, pode, nossa, mas como é que o Alan é capaz de... Meu Deus, mas o Alan, não é possível que essa menina está mentindo. Não, é porque eu também sou imperfeito, assim como você. Só que assim, irmãos, nós precisamos entender o nível como Deus nos vê. Porque quando nós olhamos para as pessoas como Deus as enxerga, com um olhar de compaixão, de misericórdia, o que Jesus faz com a miséria da nossa vida? Ele se coloca no nosso lugar, ele se fez maldição. O que ele fez, né? Se colocou no meu lugar, se fez maldição no meu lugar. Quando a condenação chega diante de mim, Buana, ela não chega mais olhando já com aquele olhar de, esse aí já é meu, essa aí já é minha. Não, por quê? Quem é que a condenação vê agora? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A condenação, o diabo, o acusador, olha para mim agora e ele sabe que eu sou salvo. Ele olha para a minha vida olhando firmemente para mim. Ele não vê mais o Alan, ele vê Jesus no Alan. E é isso que nos garante, irmãos. É isso que nos garante contra toda a condenação do diabo, contra toda a condenação do pecado. Jesus no nosso lugar, pagando os nossos pecados, se colocando no nosso lugar, tendo compaixão do nosso lugar. O diabo não olha mais e vê o Alan, o diabo olha e precisa ver Jesus. Porque é vendo Jesus todo dia na vida do Alan, é que quando eu chegar lá na eternidade, é esse passaporte que vai me garantir a entrada na eternidade. Porque se for só pelas minhas boas obras, eu não tenho salvação. Porque a salvação não é pelas obras. Não é pelo que você faz somente. É quem está no seu coração que garante a eternidade. Irmãos, tem duas decisões na vida que são decisões de eternidade. A primeira é a pessoa com quem você vai se casar. São decisões eternas. A segunda é o Senhor que você vai servir. O Senhor que você vai servir vai te levar para um destino. Ou vai te levar o colo do capiroto, ou ele vai te levar para a eternidade adorando a Jesus por toda a eternidade. Quando você chegar lá no grande dia, no tribunal do juízo, Deus precisa olhar para o Emerson e não ver o Emerson. Precisa ver Jesus. Eu não estou falando de perfeição aqui, tá? Nós não somos perfeitos. Lembra que o nosso pastor falou aqui? Santidade não é perfeição. Mas quando eu chego lá diante de Deus, Deus precisa ver Jesus em mim. Nas minhas obras, em tudo que eu falo, em tudo que eu faço. Deu para entender aí, irmãos? É isso que nos garante. Então, quando eu preciso me compadecer, me mover de forma prática, e de forma prática, vamos trazer exemplo aqui. Eu vou fugir um pouquinho aqui para a gente bater papo, porque eu gosto de bater papo, tá, irmãos? Para a gente fugir aqui. Forma prática, irmãos. De que forma prática a gente consegue ajudar? Vamos dizer aí que... Deixa eu olhar o irmão aqui. Olha o Pedro. Vamos dizer que o pneu do carro do Pedro furou. Aconteceu comigo essa semana. Tá? Olhei para trabalhar e o pneu do carro estava furado. Trocar. Vamos dizer que eu não tivesse um macaco. Usou meu carro. Usou o meu carro, eu precisava do macaco. Eu vou ligar para o Pedro. Aí eu vou ligar para o Pedro. Pedro, você tem cara, meu pneu furou aqui no meio da estrada, eu estou aqui no maior sufoco, você consegue trazer para mim o macaco para eu poder trocar o pneu do meu carro?
Pedro tem um macaco, o Pedro tem tempo, mas está com preguiça de ajudar o irmão Alan. Entendeu? O amor se manifesta em atitudes de amor. Não, Alan, pode deixar que eu vou orar por você agora. Amém, meu irmão? Pode orar, mas tem como trazer o macaco? O macaquinho? Porque, assim, você está entendendo? Eu creio no sobrenatural, basta uma palavra do Senhor. Mas veja bem, existem coisas, irmãos, que você tem que orar mesmo, mas que é prático. Se alguém tem fome, dá-lhe de comer. Se alguém tem sede, dá-lhe de beber. É preciso. Deus faz a parte dele. Mas você já parou? Isso aqui não é só responsabilidade nossa. Isso aqui é um privilégio nosso. Servir ao outro. A igreja central, que é socialmente relevante, só é socialmente relevante porque as pessoas dessa igreja se movem relevantemente na sociedade. Elas olham para a miséria da sociedade e se posicionam em favor disso. Elas fazem. Irmãos, o ar que você respira, já chegou aí uma conta de Deus na sua casa cobrando 1 metro cúbico do ar que você respira? Ó, 3,20 pelo ar que você respira, 1 metro cúbico. Se tiver o nariz um pouquinho maior, a conta é um pouquinho maior. Se tiver o cérebro um pouquinho maior igual o meu, precisa de mais oxigênio para circular. É um pouquinho maior ainda a conta. Chegou essa conta na sua casa? Não chegou. Porque quem faz, ama. Ou melhor, quem ama, faz. Deus nos amou que deu. Então, porque você ama, você precisa ter compaixão. Porque você ama, você precisa dar. Você precisa entregar. Amém, irmãos? Portanto, é como escreveu o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 3, versículo 5. Deus nos salvou porque teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Olha aí. E esse foi o sentimento que encheu o coração de Jesus. Ele viu a multidão faminta e sem considerar se era merecido, sem levar conta se estava só gente boa ali, porque tem isso também, né? Você precisa aprender a sondar o nosso coração. É muito fácil ter compaixão com quem é gente boa. É muito fácil ajudar o Jorge. O Jorge é bacana pra caramba, irmão. Troca uma ideia com ele. Tu é assim, cara. Pra mim você é. Troca uma ideia com essas pessoas. É fácil amar o Adalberto? É fácil. É fácil. Mas amar o Alan? Estou dando um exemplo aqui para não usar ninguém, tá, irmão? Para não usar ninguém. Mas e amar o Alan nos seus dias difíceis? Orar por quem te persegue. Dar a outra face para quem bateu na tua face. Amar 70 vezes 7. Olha, gente, você está doido, isso é coisa de Jesus. Por isso que Jesus está no seu coração. Por isso que isso também é doido. Porque as coisas desse mundo, para o mundo, as coisas que nós fazemos para o mundo parecem loucura, mas para nós é poder de Deus. É poder de Deus. Porque só Deus, trabalhando no nosso coração, é capaz, irmão, de fazer isso. Ou você está pensando que você faz isso porque você é bacaninho? Não é não, gente. É porque há uma ação do Espírito Santo te convencendo que você precisa ser mais amoroso, que você precisa ser mais gentil, que você precisa ter mais alegria, que você precisa, sabe? É o Espírito que vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Vocês estão entendendo aí, meu irmão? Estão entendendo? Então é assim que nós devemos nos mover. Em João 13, versículo 35, Jesus falou aos discípulos que o amor é a marca principal dos verdadeiros discípulos dele. Mas será que, como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, temos demonstrado amor e compaixão a todas as pessoas que estão à nossa volta? Ou nós estamos preocupados apenas com a nossa própria vida, com o nosso bem-estar? Ou está preocupado só com a rede, porque hoje em dia é rede social, né? O pessoal faz bem, vai logo na rede social e grava. Está preocupado só com a visibilidade, vender teu peixe. Irmãos, nós não vendemos o nosso peixe próprio. Nós vendemos a imagem de Jesus. Nós somos pequenos cristos. Nós estamos transmitindo a imagem de Jesus.
Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Segura aqui na minha mão. O bem que você faz, você não faz mais do que sua obrigação. Dá um sorriso para mim. Não fica com cara de brabo, não. Sabe? Não fazemos mais do que a nossa obrigação. Irmãos, quem é salvo, faz. Quem é salvo, faz. Eu sei que é uma luta, porque também é para mim. Às vezes nós olhamos as coisas com o nosso olhar de justiça própria. Não vou dar porque vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não vou fazer porque ele não ou ela não merece. É ou não é? Ou acontece só comigo isso? É claro que não, acontece com todo mundo, né? São aquelas coisas que eu costumo dizer que é coisa que dá em gente, Ronaldo. Dá na gente mesmo. Isso tem a ver com a nossa imperfeição. Mas aí você olha para a palavra, e a palavra vai te confrontando. Ai, meu Deus, eu não quero entregar, eu não quero fazer, eu não quero nem acordar cedo hoje para fazer isso, e que saco, que negócio chato. Ai, meu Deus. Mas o tempo todo Deus vai te impulsionando para, da forma que você é, com a personalidade que você tem. Mas, Alan, você não sabe, eu sou braba demais. Eu não tenho paciência. Pedro também não tinha nenhuma. Você pode ser o mais brabo, ter um temperamento mais forte possível. E Jesus quer você desse jeito. Posso ouvir um amém? Pedro era brabíssimo, pesado de palavra. Primeira pregação de Pedro. Quantas pessoas, Thiago? 3. Oi? 3.000. Fora mulheres e crianças. Né? Se tornou um cara mais amansado, transformado. Irmãos, Deus quer você do jeito que você é. É claro que no processo ele vai te transformando, ele vai te convencendo. Para com isso. Esquece. Você acha que Deus não é capaz de transformar a maior miséria da tua vida em graça abundante? É claro que pode. Eu olho para cá, ó, eu estou olhando aqui e disse, não conheço todo mundo, mas conheço algumas histórias. E sei o que Jesus já fez na sua vida. É só o poder de Deus que pode fazer isso. Então, tem alguém aí disponível para Jesus? Ih, meu Deus do céu, gente, olha, eu vou falar um negócio. Eu vou até sentar aqui, tá? Ó. Tem alguém aí disponível para Jesus? A gente precisa se mover com compaixão, gente. Não dá mais para viver uma vida bananada, não. O final é dos tempos. Nós estamos no final dos tempos, de verdade. Cada dia que passa, a coisa vai piorar. E se eu e você não aprendermos, veja bem, eu e você não aprendermos a nos posicionar para viver uma vida que Jesus deseja que nós a vivamos, vai ficar difícil. Cada vez mais vai ficar pior. Você tem visto, né? Quem mora aqui nas regiões, região de Costa Barros, ontem foi terrível. Tiroteio terrível. Isso acaba se tornando uma prática comum do local onde nós vivemos e muitas outras práticas comuns, mas ela não pode ser normalizada pela igreja. Isso tem que se tornar um motivo de indignação do nosso coração. Isso e muitas outras causas. Isso e muitas outras coisas que acontecem. O governo tem a sua participação. O governo tem sim a sua parte. Ele precisa fazer alguma coisa. Mas a igreja, ela precisa ser igreja. A igreja, ela precisa se mover como Jesus, com compaixão. Não dá mais só para estar com... Irmãos, eu estou abrindo meu coração para vocês aqui, tá? Não dá mais só para ouvir um tiro, ouvir histórias de morte, ouvir histórias de barbaridades, e só se revoltar e inclinar o coração para querer pagar quem fez na mesma moeda. Nós precisamos aprender a inclinar o nosso coração para olhar para essas pessoas como Jesus as vê. É porque só assim, e parece ser uma historinha da carochinha, né? Mas é dessa forma que é o reino de Deus. Porque o mais pior dos pecadores só é alcançado pela graça de Deus por causa disso.
Porque se fosse como no Velho Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente, imagina. Jesus transformou o olho por olho em dente por dente para o dar a outra face. Essa é uma palavra para nos fazer refletir. Essa é uma palavra para nos fazer refletir, irmão, porque hoje é um domingo de ceia. Hoje é um domingo que a gente precisa olhar realmente. Não só para nós, é claro que nós precisamos nos olhar. É claro que você precisa, de repente, se amar primeiro. Talvez a falta de capacidade que você tem de amar as pessoas tenha sido o amor que você não recebeu. Jesus está aqui, ó, de braços abertos para te amar. Para te ensinar a amar. Mas você, de repente, está aqui, talvez passou por muitas coisas na sua vida, no meio do caminho, se decepcionou, fechou seu coração e não consegue mais, sabe, acreditar no ser humano, acreditar naquilo que Jesus acredita, sabe? Você virou incrédulo, fechou o seu coração. Jesus também está aqui para amolecer a dureza do seu coração. Jesus está aqui, irmãos, para fazer o que precisa ser feito. Amém? Cadê os meninos de louvor? Vamos cantar. Eu vi ali que rolou Emaús ali. Vamos cantar Emaús? Porque a gente vai... Vou subir aqui. A gente vai entrar na ceia e já aproveitar para pedir ao Roberto para chamar o pessoal. A palavra hoje foi breve, irmãos. Porque o papo hoje foi mais, sabe, papo reto, aquele papo que a gente precisa confrontar a nossa vida, refletir, parar, pensar e vivenciar aquilo que Jesus tem para nós, irmãos. E acredite, Jesus conta com você. Ele pode contar com você, irmãos? Bem, os irmãos vão louvar a Deus, os irmãos vão servir a ceia, você vai refletindo, vai louvando a Deus, e nós vamos celebrar a presença maravilhosa de Jesus.